Oi, gente, tudo bem? Então, estamos indo para a segunda quinzena de janeiro e acho que o que a gente pode pensar é que janeiro não resolve tudo. No último vídeo eu estava falando sobre essas resoluções de final de ano, sobre essas proposições que a gente se faz em relação a o que vai ser do ano novo, quais são as metas que a gente vai se propor, o que a gente vai fazer, que nova versão a gente vai assumir. Cada vez me convenço mais de que, claro, são importantes esses momentos de ciclo, de mudança de ciclo, de recomeço, enfim, a própria reflexão em relação ao que já se viveu e o que se pretende viver, mas só isso não dá conta, né? E eu me fiz algumas reflexões em relação a isso nesses primeiros dias de janeiro, tanto no sentido de colocar um ritmo no nosso corpo de novo, que estava lá acostumado com recesso, com os feriados de final de ano, sem hora para levantar, sem hora para fazer as coisas, tudo num outro ritmo mais lento. E aí tu entra de novo na loucura e tu precisa, né, começar a dormir cedo, acordar cedo, arrumar a comida pra semana, tudo organizadinho, para dar conta da loucura da vida. Mas eu estava me perguntando, refletindo durante a terapia, espero que vocês também em algum momento façam, se já não fazem terapia, sobre o cuidado que faltou quando a gente era criança, ou que veio em excesso e que de repente dificulta algumas coisas pra gente na vida adulta. Eu tava pensando, fazendo uma analogia, sobre o cuidado com os dentes, né? Porque assim que nascem os primeiros dentinhos do bebê, o correto é que os pais, os cuidadores, comecem a escovar, orientem a criança como é que faz isso, né? A importância da rotina da escovação e tudo mais. É claro, são dentes de leite, então a criança depois faz aquele processo de perder os dentes, mas ao mesmo tempo não exclui a importância da escovação, da orientação em relação a esses cuidados, do fio dental e tudo mais. E o que acontece quando esse cuidado não acontece? Quando falta, quando de repente os próprios pais e cuidadores não tiveram esse cuidado, não... Então fiquei pensando nessa lógica, né? Porque ao mesmo tempo a gente pode ter cuidadores que não nos ensinaram a cuidar da gente, e aí, de novo, é uma analogia relacionada com a saúde bucal, mas não é sobre dentes, tá? Cuidadores que nos ajudaram, que não ajudaram, cuidadores que ajudaram em excesso, ou às vezes até fizeram por nós, e aí quando a gente precisa fazer isso é difícil, é sofrido, enfim, a gente não tem ainda bem desenvolvidas as habilidades para dar conta de algumas coisas. Mas o que a gente faz, por exemplo, eu tava pensando muito mais na lógica do que a gente faz quando esse cuidado faltou, né? Porque os dentes estragam, né? Os dentes têm cárie, os dentes precisam de tratamento, os dentes vão ficando comprometidos se não existe esse cuidado. E aí quando tu te dá conta, ou toma consciência da importância desse cuidado, que talvez vai acontecer, se isso não teve na família, vai acontecer na escola, vai acontecer num outro contexto. E aí quem vai ter que olhar para essa responsabilidade, para esse cuidado, é a própria pessoa. É tu, sou eu mesma, né? E isso está muito relacionado com o modo como a gente encara as nossas responsabilidades. É por isso toda essa analogia, assim, com essa dificuldade, às vezes, de dar conta das demandas do dia a dia, de aceitar que a gente vai ter que acordar cedo todos os dias, de aceitar que a gente não vai ter férias toda... Aliás, eu nem tive férias esse ano ainda. Mas de aceitar que a gente não vai poder só ficar no prazer, na alegria daquilo que a gente deseja fazer, daquilo que a gente deseja ter, né? Que tudo tem um ônus, tudo tem um bônus. Parece tão fácil falar, mas é tão difícil fazer, é tão difícil viver.
Então eu desejo que esses primeiros dias de janeiro estejam, acredito que estejam difíceis, como para todo mundo é, para quem não está de férias, no caso, né, que eu tô falando. Porque eu vejo as fotos no Instagram, tem gente que tá curtindo, que bom, né? Mas para quem não está e já está nesse processo de ter que voltar, de ter que se reorganizar, eu desejo que vocês consigam marcar o horário no dentista, fazer um orçamento de tudo que precisa ser olhado. E lembrem, isso não é sobre dentes, isso é sobre todas as outras formas de cuidado, todas as responsabilidades, tudo aquilo que a gente precisa fazer para viver bem com a gente mesmo. Lembrando que essa responsabilidade é total e somente nossa, né? Não tem pais, não tem cuidadores, não tem amigos, não tem namorado, não tem marido, esposa, filho, não tem quem vá fazer isso por ti, é somente você mesmo que pode fazer isso. E é uma realidade que em algum momento, seja porque você desejou fazer essa reflexão e assumir essa responsabilidade, seja porque a vida te deu um soco na boca e fez tu, né, te dar conta dessa responsabilidade, mas em algum momento todo mundo tem que assumir. Então eu desejo que esses primeiros dias, se essa for a tua realidade, que tu esteja conseguindo fazer esse processo. Boa continuidade de janeiro e até os próximos meses.